Olá, amigos e amigas da revista Coach Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, edição número 138, cujo nosso tema de capa é diversidade, equidade e inclusão. E hoje eu vou conversar com mais um autor desse nosso dossiê que ele conta com 11 artigos, né? Esse nosso dossiê está muito rico. E um desses autores que vai conversar comigo aqui hoje é o Arthur Fonseca. Arthur, seja muito bem-vindo a esse nosso papo e gratidão pela sua participação no nosso dossiê, querido. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, por provocar a gente a pensar um pouco mais por diversidade e fazer esse trabalho aí divulgando conhecimento de autores de propriedade para todos. Muito bom. Arthur, a gente tem uma tradição aqui na revista de começar sempre com uma primeira pergunta, que dá até a oportunidade do público saber com quem que eu estou falando, né? Justo, Claro. não é justo? Então, Justíssimo. vou te mandar a primeira pergunta. Está preparado? Preparadíssimo. Vai, mata aí que Vai manda que eu lá. mato. Arthur Fonseca, quem é você? Muitos elementos preciosos aí para mim, vou trazer alguns. Sou mineiro de Belo Horizonte, a gente estava falando disso um pouquinho aqui antes, né? Então, gosto do lugar que eu moro, gosto da cultura. Não sinto que eu sou muito apegado, gosto de ir e voltar, mas minhas raízes são aqui. Sou um homem LGBT, casado com o Léo, tenho atualmente uma cachorrinha, estamos em processo de discussão aí de ampliar a família com pessoas, né, e não com mais com bichinhos. E é um prazer estar aqui com você. Sou psicólogo de formação, minha especialidade é a injeção de pessoas e desenvolvimento de pessoas, muito através do coaching, né, profissional e sério, ali amparado pela ICF, e tenho cada vez mais investigado no braço de consultoria e no braço de coaching as questões relativas à diversidade e inclusão. Porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, Luciano, e cada vez mais eu trago isso nas discussões, não tem como a gente deixar de fora o aspecto de diversidade. O aspecto de diversidade ele é fortemente conectado com o senso de respeito, com o senso de integridade, com o senso de justiça, de igualdade de oportunidades. E nós temos os mesmos direitos, né? Nós temos a mesma estrutura biológica em grande parte, mas nós temos diferenças importantes que a gente tem que conhecer para a gente conseguir se respeitar, para a gente conseguir conviver de uma maneira humanizada, né? Então, esse tema é um tema que cada vez mais eu abraço, cada vez mais eu estudo e que eu acho que tem ganho em qualquer esfera que a gente trabalhe ele. Então, esse é um pouco Muito mais sobre bom. mim. Arthur, essa primeira pergunta, ela é muito importante, né? Eu, na consultoria há 25 anos, né? A gente trabalha profundamente desenvolvimento humano e filosoficamente, como minha base de pesquisa, atuação e vida é a filosofia. Então, a pergunta, né? E você que domina também a questão da pergunta, sabe como que a pergunta é importante, né? Então, essa pergunta do quem é você é uma das perguntas mais fundamentais. Normalmente eu aceito a resposta que as pessoas mandam. Mas, Arthur, você é psicólogo. Então, Arthur, você, enquanto psicólogo, você me contou onde é que você mora, o que você faz, sexualidade. Você me contou um monte de coisa, menos quem é você. Então, eu vou perguntar de novo, Arthur. Arthur Fonseca, quem é você? A gente acaba contando de quem a gente é por algumas das nossas características, né? Eu acho que eu posso ir um pouco mais fundo, e aí você me diz se você acha que você captou um pouco mais. Porque acho que depois de um certo ponto ali o convívio vai dizer mais. Mas eu costumo me ver como uma pessoa que tem uma contribuição muito no sentido da provocação, sabe, Luciano? De pensar criticamente as coisas, de fugir do consenso por manter um conforto, por manter um status quo. Então, eu vejo a minha contribuição e meu estilo muito nisso, assim, de o que você me perguntou aqui me inspira, porque eu acho que é isso um pouco assim, tá? Você me contou quem é você, mas me conta um pouco mais quem é você mesmo, né? Então, assim, é uma habilidade muito importante no desenvolvimento através do coaching, porque a gente quer entender mais das crenças, dos motivadores. Os motivadores são muito importantes para a gente fazer qualquer movimento de desenvolvimento. E é muito importante também nas organizações, quando a gente trabalha com as empresas, né? Porque muitas vezes as consultorias são para resolver problemas
que estão ali, Uhum. a roda está girando sozinha, eu não sei o que está acontecendo, né? Então, essas perguntas provocativas são importantes. E para não ficar restrito a essa parte de trabalho, elas são importantes nos relacionamentos também e nas escolhas de vida que a gente faz, né? Por quais valores a gente vai viver. Não adianta só a gente fazer decisões de curto prazo e não adianta também a gente só fazer decisões de longo prazo. A gente tem que se conectar passado, presente e futuro, alinhado com os nossos valores. E a provocação, eu acho, é o que vai fazer chamar atenção para esse nível de análise, né? De provocação. Acho que essa é uma característica forte minha. Eu acho que eu sou uma pessoa também reconhecida. Acho que é um combo bom, porque vem essa provocação, mas eu acho que eu tenho uma suavidade também de acolhimento, de fala, de construção de raciocínio. Então, eu provoco, mas eu não quero. Eu prefiro evitar as arestas, porque eu acho que quando a pessoa entende o cuidado, ou o carinho, ou a boa intenção, ela pode digerir aquelas coisas melhor. Então, em geral, eu vejo que eu sou visto mais por isso. Claro que aí eu vou ter outras características aí, né? Eu adoro jogos de tabuleiro, eu gosto de juntar os amigos em casa, eu gosto muito de café, eu tenho esse carinho com a minha cachorra que é especial. E aí, assim, se você juntar tudo isso ali numa sacola e sacolejar muito, talvez saia alguma coisa parecida comigo. Vai sair o Arthur. Muito bom, queridão. Gratidão, gratidão por essa partilha. Então vamos lá, pessoal. O Arthur escreveu um artigo aqui, no nosso conjunto de 11 artigos, que é o nosso dossiê número 4 para quem estiver vendo a nossa edição em PDF, né? E o artigo dele se chama Seis Dicas para Apoiar a Diversidade e Inclusão Sem Medo de Pisar na Bola. Esse artigo está sensacional. E aqui a gente vai bater um papo sobre alguns desses pontos, porque o resto você vai ler na íntegra no artigo dele, na nossa edição número 138. Então vamos lá, Arthur. Primeiro, o que que te inspirou a escrever esse artigo? É, É interessante, porque acho que é um sentimento, né, Luciano? Cada vez mais, diferentes fóruns estão querendo falar sobre diversidade, né? A gente Uhum. está, por exemplo, na Federação Internacional de Coaching, no nosso capítulo Brasil aqui, com iniciativas estruturadas para abordar a diversidade e inclusão, para gerar letramento. As empresas não param de falar disso. E eu vejo muito nessas reuniões, em trabalhos de consultoria, pessoas, assim, muito bem intencionadas, pessoas que entendem a importância da causa, mas que às vezes estão dando os primeiros passos e que ficam com um pé atrás constante, não um pé atrás em se engajar, mas assim, um temor, com uma insegurança de assim, gente, mas eu vou falar desse assunto se eu falar alguma coisa errada, e se eu acabar ofendendo alguém sem querer, e se essa insegurança sobre os termos, que quando a gente fala de diversidade e inclusão, o uso de termos corretos tem um valor especial, então essa insegurança para a pessoa que ainda está se envolvendo, muitas vezes impede que ela contribua, que ela se envolva o tanto que ela gostaria. E isso era uma coisa que me gerava incômodo, porque se essa pessoa, por mais que ela ainda vá entender melhor, que ela possa cometer algum erro, ela quer se envolver, a gente não deveria gerar barreiras para que ela se envolvesse. A gente tem que gerar um ambiente acolhedor, que vai promover educação também nessas questões, mas que não vai fazer com que ela, sei lá, se sinta muito desconfortável, ou que alguém, né, assim, corrija ela de uma maneira intimidadora e aí ela vai para trás, né? E assim, não se envolve. Então eu fiquei pensando, gente, qual que é o lugar dessa pessoa interessada, mas que ainda não está pronta? E como que eu posso convidar ela, né? Porque a gente está falando de diversidade e inclusão, então a gente quer também a participação das pessoas que não fazem parte dos grupos minorizados. Como que eu posso incluir e deixar um ambiente convidativo para que ela se envolva e ao mesmo tempo aprenda? Aí não é só se envolver sem a perspectiva de evoluir, é se envolver com essa percepção, mas sem sentir que ela vai estar ali num lugar que não é seguro. Então aí eu comecei a pensar e buscar exemplos, tipo, se eu fosse ajudar alguém que quer se envolver a estar lá confortável aprendendo, o que que seria? E aí que vieram esses pontos, esse foi o fio da meada. Maravilha. Arthur, você é um cara extremamente jovem. Olhando daqui, não tem ainda um fiozinho branco. Se tiver, você arrancou hoje de manhã, hein? Essas coisas começam pela barba. É, Ó, barba aqui tá branquinha. permita-me a pergunta. Você tá com qual idade? Tem 40 anos. 40 E anos. esse Ah, conceito de jovem, eu acho ele meio não, você relativo, não, para mim, você não sabe? passava de 30, rapaz. Olha que beleza.
eu engano aí, mas eu acho que, em geral, no nosso senso, o jovem é todo mundo que é mais novo que a gente, sabe? Assim, Exatamente, exatamente. então, eu poderia Mas dizer isso. assim, eu tô com 24 na sua frente. E assim, eu me surpreendi muito com o país no qual eu vivo, principalmente de 2018 para cá. E trabalhando com o mundo organizacional há 40 anos, exatamente a sua idade, é, eu acho muito interessante o seguinte: nos últimos 10 anos, nós tivemos uma mudança no Brasil muito grande em relação ao como é que se trata mulher, o gay, vou fazer aqui a nomenclatura antiga, e o negro. Antigamente era negro, agora nós falamos preto. Como é que você vê essa mudança de 10 anos, que é muito recente no mundo organizacional, e como é que as pessoas estão lidando com isso? Aqui eu vou ter, acho que um recorte mais circunscrito, assim, talvez menor, mas eu acho que a gente pode trazer algumas reflexões interessantes aí. Acho que o primeiro movimento é assim, cada vez mais tem se falado sobre as questões que são importantes para esses públicos, né? E sobre como o fato da pessoa nascer nascer preta, ser preta, ou de ser homossexual, ou de qualquer um dos outros grupos dessa diversidade de gênero, de orientação sexual, como que isso influencia na vida das pessoas, né? E aí aqui só, que eu acho que a gente está num espaço de construção e também de trazer informação para o público, eu acho importante trazer que o gay é um dos aspectos de diversidade sexual, né? Então, em geral, o gay é o homem que tem atração por outros homens. Ali a gente tem um universo que é dos gays, das lésbicas, dos transgênero, das pessoas intersexo, dos queers, de todas aquelas letras ali da diversidade, que cresce e às vezes fica uma sigla grande, mas o valor essencial ali, que inclusive sustenta o tamanho dessa sigla, é a representatividade. É que as Uhum, pessoas, por mais que elas façam parte de um grupo que às vezes é menor ou minorizado, que elas sintam que elas fazem parte daquilo. E ali é um universo de questões. Mas eu acho que nesses últimos 10 anos, pelo que você está falando, o que eu diria de marca é a valorização dessas questões. Então, a gente entende que quando a gente vai pensar em desenvolvimento de carreira, quando a gente vai pensar em recrutamento e seleção, quando a gente vai pensar em como a gente vai organizar o espaço de trabalho, a gente tem que entender quais são as necessidades desses grupos. E não só as necessidades desses grupos, né? Porque se a gente for pensar uma pessoa com deficiência, que vai chegar no ambiente de trabalho, ela vai ter algumas necessidades muito concretas ali de uma estrutura uhum, física, né? Uma pessoa cega vai precisar de um software, talvez, para utilizar o computador. Uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade pode precisar de uma rampa, pode precisar de algum outro tipo de suporte. Mas, além dessas necessidades concretas, existem barreiras para que essas pessoas entrem e, uma vez que tenham acesso, se sintam incluídas, se sintam parte daquilo. E muitas das barreiras não são simples de observar como é uma barreira física para uma pessoa com uma deficiência física. São barreiras que têm a ver com os nossos vieses. São barreiras que têm a ver com como, ao longo de séculos e séculos de história do Brasil e do mundo, esses grupos têm sido encarados, né? Então, até 1990, a homossexualidade, a gente na época até usava o homossexualismo, era visto como uma doença. Isso foi sim, retirado dos manuais. Uma uhum, época que retirou dos manuais, passaram 30 anos, 34 anos, que isso virou na chave na cabeça das pessoas. E então, cada vez mais tem se tido a consciência dos impactos nas barreiras, nas necessidades, nos vieses que impedem que essas pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades. uhum, Eu acho que essa é a mudança chave. Como que as empresas têm visto isso? A gente tem aí uma variação muito grande. Algumas ali muito ainda no que a gente fala do compliance, né? No nível de assim, olha, vamos nos organizar para a gente não ter problemas legais. Então, vamos cumprir a cota de pessoas com deficiência. Vamos garantir os direitos de licença maternidade para a mulher. Mas cada vez mais as empresas elas têm ido além disso, porque essa empresa compliance ela está se ligando mais ali no que pode dar mal para ela, pode dar ruim uhum. para ela, ela fica ali.
Mas as empresas que têm valores e que vivem de acordo com os valores, quase sempre os valores vão ser valores humanos aí, né? De colaboração, de respeito, de resultados, de integração. As que realmente olham para isso com seriedade, elas não vão se contentar com essa prática de compliance. Porque mesmo a legislação, por mais que ela garanta alguns direitos, ela tem muito espaço de melhoria, né? Então, elas vão olhar para esses programas muitas vezes de vagas afirmativas, elas vão cuidar para que a comunicação delas abranja todos os grupos e não seja uma linguagem que coloque sempre tudo no masculino, que use algum termo incorreto. São organizações que vão se preocupar em reconhecer e valorizar e celebrar os dias que falam de alguns grupos específicos, né? Então, o Dia do Orgulho, ou, por exemplo, o dia 20 de novembro que nós tivemos. Então, cada vez mais isso tem sido uma preocupação. Eu acho que a gente esbarra muito, e aí você me fala se eu estiver indo no sentido, né? Mas quando a gente fala desse contexto, eu acho que a gente esbarra muitas vezes agora é, a liderança a abraçar essas iniciativas. Porque a gente está num momento que, tá, tem umas ali com compliance, mas muitas organizações aí de diversos portes já entendem isso como um valor e já querem aplicar. Mas o Sim. que que eu tenho ouvido em alguns casos? De falarem assim, olha, não, a liderança concorda que a gente comunique, mas ela não vai dar orçamento para ação tal. Hum, Ou a liderança tá ok que a gente vai fazer esse dia do orgulho, que a gente vai ter uma palestra, a gente vai ter uma comunicação, mas não quer fazer vagas afirmativas. hum. Então, esse é o nível de barreira. E eu acho que aqui a gente tem, inclusive, uma discussão muito interessante sobre por que que essa barreira existe, mas, assim, não sei se, né, se aqui a gente talvez não estaria saindo muito do foco. Mas, assim, Vamos se lá. você soltar, Então, eu vou. aqui nós estamos É, falando sobre a vida como ela é, o que realmente acontece. Isso é importante para nós. isso. E, assim, uma das coisas que é importante na sensibilização da liderança, e que eu acho que não acontece de maneira, como que fala, não é intencional, mas o nosso mundo, com todos os viés e preconceitos que a gente teve, favoreceu ou trouxe mais oportunidades para que perfil de pessoas, Luciano? Assim, se você Uhum. fosse pensar, eu até te convidaria a falar um pouco aqui da sua percepção, né? Que tipos de pessoas no mundo têm um acesso mais fácil à educação, têm um acesso mais fácil ao trabalho, são mais reconhecidas como líderes? Facinho, facinho de responder isso. Homem, branco, hétero. E Justamente. se for alto, fechou. E aí, se for alto, se for bonito, ainda mais, né? Porque Nossa, aí, tudo da beleza, né? Assim, com existe inclusive certeza. estudos que demonstram um viés de competência que vem associado à beleza, Uhum. né? De qualquer pessoa que seja. Então é isso. Essas pessoas, o estereótipo do homem é do realizador, do provedor, do assertivo, do firme. Que características que a gente quer num líder? A gente quer essas pessoas, né? A pessoa preta, o negro, era muito associado com outros tipos de trabalho, com Uhum. trabalhos subvalorizados, com trabalho de menos necessidade de formação. Então, isso fica na nossa cabeça. A gente, quando pensa num CEO de uma empresa, a gente dificilmente vai pensar numa mulher negra. Se a gente for falar Exatamente. assim de reação mental, isso é por causa dos viés que foram construídos. Então, E isso. só interrompendo você, estatisticamente, pelo que eu estava lendo numa pesquisa lá do Instituto Etos, negros em alta liderança não chegam a 5%. E isso é muito significativo, porque se não chegam a 5%, qual que é a proporção de negros na nossa sociedade brasileira? Né? Exatamente. Se não me engano, no Brasil, acho que Sessenta são por cento. acho que 56% se consideram negros ou pardos. Então, olha, Exatamente. então, ao mesmo tempo que isso é fruto dos preconceitos, isso forja a nossa visão de agora em diante. Uhum. Isso faz com que realmente, de fato, a maioria dos diretores, dos conselhos, sejam pessoas com esse perfil. E, naturalmente, é mais difícil para essas pessoas que não tiveram essas vivências de fazer ações que incluam. Existe um viés, não é que não haja mérito, vai haver mérito dessas pessoas também, mas uma parte disso também foi facilidade de acesso a oportunidades. Então, essas pessoas, existe uma barreira, e aí eu acho que é o nosso trabalho de consultoria, de conscientização, para ajudar a sensibilizar cada vez mais a liderança de que não é só dar espaço de fala, é dar oportunidade, é fazer é gastar parte do recurso
com isso. Porque Hum, isso não só vai reverter as injustiças, quando vai aumentar a diversidade, a gente sabe da correlação da diversidade com resultados. exatamente. Né? Então, assim, é importante. Essa pessoa não vai ser naturalmente sensibilizada, como talvez eu, por ser gay, entendo muito mais as questões e desafios Uhum, que essa orientação sexual traz para a carreira de uma pessoa. Mas talvez o meu diretor, não sendo, vai entender. E aí eu preciso trabalhar não só pelo racional, pelas estatísticas, mas também pela parte emocional. Então, uhum, trazendo casos, trazendo histórias, ajudando ele a lembrar de pessoas na família dele que às vezes são parte de grupos minorizados e que tiveram desafios. Então, eu acho que a nossa barreira atual, e eu vejo que é muito do, do desafio das áreas de diversidade, é como conseguir um envolvimento da liderança que vai além desse ok, pode fazer. E de assim, não, eu quero ser parte na transformação disso aqui. é. Eu trouxe essa questão dos 10 anos, né, em termos de nossa história, que para mim isso tem uma relevância muito grande, porque a geração de líderes que está em posição de média e alta gerência, ela vem de uma cultura onde todas essas brincadeiras e piadas faziam parte do nosso cotidiano. Passava na televisão todos os dias. Comediantes e comediantes que a gente conhece que passaram a vida fazendo piadas, eles se especializaram em nichos minorizados e fazendo piada com eles, né? Agora, a grande mudança virá com a próxima geração, se nós tivermos um trabalho muito bem feito nas escolas, falando sobre diversidade, equidade e inclusão. Mas eu quero trazer aqui, antes da gente entrar nos pontos aqui que você traz, uma coisa que aconteceu essa semana. De manhãzinha, na hora que eu estou fazendo café, eu gosto de ouvir rádio e eu boto lá no noticiário que eu escuto praticamente todos os dias. E tem um homem que ele é um âncora ali desse noticiário. E nesse dia ele falou, pessoal, eu tenho que compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo no dia seguinte do Dia da Consciência Negra. Eu fui no supermercado, fui no lugar onde se pega o carrinho e aí tinha uma mulher preta pegando um carrinho. Quando ela tirou o carrinho ali do lugar, eu peguei o carrinho, agradeci e segui. Em seguida, eu falei, eu acho que ela não é funcionária. Quando eu voltei, ela estava olhando para mim e eu disse, você não trabalha aqui, né? Ela falou, não, senhor. Ele falou, me desculpe. Ele falou, eu estou acostumada, fique tranquilo. Aí ele falou, cara, eu tomei consciência, ele não soube usar o termo viés inconsciente, mas para ele, uma mulher negra que estava pegando o carrinho, ela era uma empregada do supermercado. Então, assim, isso ainda é muito novo, isso é muito recente. Então, vamos lá, entrando aqui nas nossas dicas. Como é que você começa a dar aqui a sua primeira dica? Vamos em ordem ou você quer, em função disso que nós estamos falando aqui, você quer pegar Podemos, uma específica? podemos, e aí você vai, né, me ajudando aí a gente trazer mais detalhes, mas isso é novo, talvez, né? Quando você traz esse exemplo, é nova a consciência disso, né? Mas Uhum, esses viés estavam aí, assim, há muito tempo, né? Os supermercados não têm só funcionários pretos, assim. uhum, Acho que esse exemplo é bom para mostrar, assim, como que a novidade é a chegada dessa consciência, sim. né? E isso acho que é uma base importante, porque aí a gente começa a se perguntar, gente, mas eu não quero ser a pessoa que vai reproduzir esse preconceito, como que eu faço, né? E aí, das dicas que eu trago, assim, eu estou super aberto ao debate, né? A gente está conversando aqui, Luciano, e eu sei que outras pessoas vão assistir e talvez tenham sugestões ou correções que elas queiram fazer. Eu quero ouvir, quero aprender, porque eu também estou no lugar de aprendizado, todos nós estamos, né? Eu acho que diversidade e inclusão, a gente vê algumas piadas, ou você comentou, né? Assim, décadas passadas, eu lembro da década de 80, eu já assistia televisão e tem algumas coisas que eu lembro, assim, que absurdos que eram quando a gente pensa agora. Mas a gente não está no topo já do entendimento Uhum, dessas questões de diversidade. exato. E talvez daqui uma semana, daqui a um mês, daqui a alguns anos, alguém vai achar absurdo alguma coisa que eu falei aqui agora. Com certeza. Então, assim,
eu quero colocar isso como ponto de partida e me colocar no lugar de aprendizado, porque isso tem a ver com a primeira dica. A gente tem que se preocupar em aprender e em evoluir, e não em ser uma pessoa perfeita. Uma Perfeito. parte do temor dessa pessoa que quer se envolver e que fica com medo, prefere ficar calado ou não contribuir, é um entendimento, talvez ali inconsciente também, de que assim, gente, se eu não falar tudo perfeito, eu vou botar as coisas a perder ou eu vou, sabe, fazer uma ofensa grave contra alguém. Eu acho que não é esse o ponto. E isso, acho que não é o ponto não só para as questões de diversidade, mas para as outras. O Uhum. objetivo é a evolução e não a perfeição, em qualquer habilidade, Com diversidade certeza. especialmente. Então, isso não quer dizer que a gente tem que ser relapso com as coisas que a gente ainda não sabe ou que a gente não sabe bem. É se colocar no seu lugar. Sei lá, se eu for falar das questões étnico-raciais, eu tenho que saber que, assim, eu não sou especialista no tema. Eu Uhum. tenho meus entendimentos, tenho as minhas leituras, tenho as pesquisas que eu fiz, mas eu vou me colocar assim, né? E vou estar aberto para se uma outra pessoa com lugar de fala, com mais experiência, quiser trazer. Então, é lembrar que o seu esforço é para você aprender, não para você ser perfeito. Eu E acho que isso esse primeiro ponto é fundamental e tem tudo a ver com esse caso que eu contei agora. E como ele termina é muito interessante. Que ele termina assim. Eu fiquei com tanta vergonha, que eu coloquei o carrinho de volta, entrei no carro e voltei para casa. Então, é muito interessante quando você tem os seus valores, né? Então você diz, não, imagina, eu não tenho nenhum preconceito. E de repente você vê o teu viés inconsciente vindo à tona. E você fala, isso é meu? Isso está dentro de mim? E agora, o que e eu faço com isso? boa. E assim, nesse momento, e vai acontecer em outros, pensando no caso dessa pessoa, é muito importante, não só ele, mas eu, você, Uhum. todo mundo, resistir à tentação de justificar. E Sim, poder pensar, sim. era mulher negra, mas ela estava vestindo uma camisa que é da cor É. da marca do supermercado. Exatamente. Mas será que se um homem branco tivesse vestido uma cor da marca do supermercado, você teria achado que ele É o é? que ele falou. É o que ele falou. Eu não teria pensado isso se fosse uma pessoa branca. Então, assim, a gente resiste, lembra que você não é perfeito, não tem problema você não ser perfeito, Uhum. mas qual é o próximo passo que você tem que encadear logo em seguida? Busca aprender. Então, Sim. ok, nossa, às vezes é bom esse golpe que a gente sente quando a gente percebe que a gente foi preconceituoso, como ele sentiu, porque mobiliza. O que que eu desejo que ele tenha feito depois? Vai ouvir um podcast, se intera um pouco mais sobre as questões de raça e etnia, sobre preconceito, onde mais ele pode estar. Porque, gente, e as pessoas pretas chegaram aqui, vindas da África, há séculos e séculos, viveram N mil capítulos de histórias riquíssimos que a gente não aprende. Tem uma história ali tão profunda ou mais do que dos homens brancos que estavam ali nas plantações, dos políticos, e ela não é contada. Então, assim, nosso próximo passo é nos responsabilizar pelo aprendizado, tanto histórico, Uhum. né? Todos esses grupos vão ter uma história relevante, quanto de comportamentos respeitosos, de consequências do preconceito na vida dessas pessoas, porque aí você vai estar evoluindo. E é muito importante quando a gente fala das questões desses grupos, por mais que a gente não seja tão letrado quanto a gente gostaria, da gente se responsabilizar em parte, porque não dá, é desgastante para uma pessoa desse grupo, sei lá, para eu como homem gay, toda hora ter que ficar respondendo dúvidas sobre, mas correto é gay ou é homossexual ou homossexualismo? Me explica um pouco. Você deseja ser mulher, por isso que você é gay? Acho que assim, se é uma pessoa que eu tenho intimidade, que eu vejo que é uma pergunta muito genuína, respeitosa, ter mais paciência, né? Mas assim, é, imagina uma pessoa cadeirante. A cada contato ela tem que responder sobre por que que ela precisa andar de cadeira de rodas, né? Ou quais são os desafios que ela enfrenta. Sim. Então, a gente tem que pegar para nós mesmos a responsabilidade de se interar sobre essas questões e ser humilde quando a gente erra, né? Sim. Humilde de não ficar justificando, porque é essa tendência, quando a gente erra e que a gente se percebe preconceituoso, isso é um golpe no nosso ego, na nossa vaidade, Sim. porque a gente não tem esses valores, porque a gente não quer se perceber assim, mas a nossa responsabilidade é resistir a essa tentação de justificar e buscar fazer algo a respeito, seja, né, se retratar, seja pesquisar.
mas aceitar esse erro com humildade, porque se a gente não tem humildade e a gente tem muita crueldade conosco mesmo, sabe? Assim, nossa, mas como que eu fiz isso? Não sei o quê. O que que você vai fazer? Você vai se retrair. Você não Exato. vai contribuir da próxima, você vai ficar com muito medo, às vezes, de alguém ser duro com você ou de você mesmo ser duro demais, perceber alguma coisa sobre si. Então, acho que esses três fazem um combo bom, né? Assim, ó, preocupa em aprender, não ser perfeito. Preocupa em se informar para você melhorar. E quando você errar, reconhece, pede desculpa, mas assim, não fica agarrado demais E nessa culpa. martirizando. Uhum. Volta essa energia da culpa para uma atitude proativa de entendimento, de desculpa, de retração, o que quer que tenha acontecido. Conversando com o Thierry, que é outro autor aqui, pessoal, que faz parte aqui do nosso dossiê, o Thierry, ele é surdo. E o Thierry conta uma história muito linda de quando ele foi estudar lá na Inglaterra. E o professor chegou para ele e disse: Thierry, o que eu posso fazer para você aprender melhor? De que maneira você aprende melhor? Então, ele falou, cara, a primeira coisa que você pode fazer com uma pessoa que pertença a qualquer grupo diferente é chamá-la pelo nome e não pelo rótulo. E você ir tomar um café com ela. Vai tomar um café com ela, vai conversar com ela, procura conhecê-la. E conhecendo, faça perguntas que venham da sua ignorância, mas faça essas perguntas de maneira infantil, até como a gente brinca em coaching, né? Faça essas perguntas infantis no sentido de que é uma pergunta legítima, que eu estou realmente querendo saber o que se passa com você, como é o seu mundo, para eu interagir melhor e para eu lidar melhor com isso. Então, esse daí eu acho que é um papel que o líder ele precisa ter, né? Chegar mais, conversar mais. Isso é uma competência do líder que eu acho que se aplica também à diversidade, né? Mas a gente já sabe, já se tem discutido que o bom líder não é só aquele que dá boas instruções, né? Com certeza. É a pessoa que dá autonomia, é a pessoa que Uhum, provoca o outro a encontrar a solução, é a pessoa que entende que o liderado às vezes vai ter mais conhecimento e autoridade para trabalhar um tema do que ele mesmo. Então, essa perguntação é importante. uhum, Eu acho que aqui tem quando a gente fala de questões de diversidade, desafios em relação a pessoas de grupos minorizados, tem não é uma zona cinza, mas tem um ponto ideal, sabe? É importante a legitimidade no interesse da pergunta. Se você está diretamente numa posição que você tem um papel de apoiar aquela pessoa a remover alguma barreira, faz sentido você entender, né? A pessoa é cega. Quais são as barreiras e como que eu posso ajudar? Mas eu não posso chegar lá sem conhecimento nenhum e perguntar o mais básico. uhum. Porque isso é meio, sabe, assim, é como Você se não eu fez tivesse a feito lição seu de para casa. casa. É. É, isso aí. Então, e não é papel, não é legal que a pessoa que esteja nessa posição precise sempre explicar tudo do zero, né? Uhum. Então, tem isso, tem a pergunta de interesse genuíno, que tem que ser feita de uma maneira não invasiva, respeitosa, com uma motivação genuína que não é só, ai, uma pessoa com cadeira de rodas, o que será que aconteceu, sabe? É, E de que vai servir para você? Você vai fazer a pessoa reviver um momento, sei lá, se foi um acidente, uma cirurgia, um movimento tenso, só para satisfazer a sua curiosidade, exatamente. né? Assim, mas eu posso saber assim, é, tô no teatro, você precisa de alguma ajuda caso você vá ao banheiro? Eu posso te ajudar de alguma maneira, né? Assim, Uhum. você pode perguntar nesse sentido, mas assim, cuidado porque às vezes a diferença pode gerar essa curiosidade, mas ali a gente pode ter curiosidade por uma coisa que para a pessoa é íntima, né? Exatamente. Então, E- acho que tem esse equilíbrio aí. E aí eu acho que a gente se conecta muito com o ponto 5 aqui que eu trouxe, de promover o envolvimento das pessoas dos grupos minorizados. Uhum. A gente usa-se muito essa expressão do lugar de fala, né? O lugar de fala é a autoridade que alguém que tem uma vivência tem para falar de causa própria, né? Por mais que se eu me tornasse um estudioso de raça e etnia e visse muitos casos, eu não senti isso na minha própria vida como uma pessoa de pele branca, né? Uhum. Então, por mais que eu estude, que eu faça a minha lição de casa, quando a gente vai pensar em políticas, em práticas, em processos, em ações afirmativas, em comunicações que vão falar daquela questão,
é importante a gente colocar ali né, lembrar da nossa humildade e ignorância que a gente não vai ter, e envolver essas pessoas para construir mensagens, programas, práticas que, que vão estar adequadas para aquela identidade, para aquelas necessidades, para remover aquelas barreiras, né? Então, a gente não pode fazer pelo outro sem consultá-lo, sem Uhum, entender qual que é a prioridade para ele. Porque muitas vezes a gente vai achar que a prioridade é uma e a prioridade, na verdade, é a outra, sim. né? Então, esse envolvimento é chave, porque aí você vai entender mais a realidade. Uhum. E aí é muito interessante que a gente que anda por muitas empresas, né, você vê que cada empresa tem uma cultura única, que vem, se é uma empresa pequena ou média, vem dos seus fundadores, dos valores dela. Se é uma multinacional, ela carrega muitos valores de outros países e coisa e tal. E você vê o reflexo dessa cultura no comportamento que as pessoas têm dela. Aí nós temos também as subculturas dentro de uma organização. Se você tem uma fábrica, o pessoal que trabalha no chão de fábrica é uma tribo, o pessoal que trabalha no escritório é outra tribo, né? E a hora que você fala em envolvimento dessas pessoas, o que o líder tem que levar muito em consideração é como é a cultura dessa empresa. Principalmente se esse líder é novo nessa empresa, né? Ele tem que, antes dele querer promover alguma coisa, ele tem que entender a cultura dessa empresa, que senão ele vai estar expondo uma pessoa de um grupo minoritário para algo que ela não precisava ser exposta e causar mais trauma ainda nela, e uma rejeição maior ainda. Eu já vi muito isso acontecer. Eu acho que eu entendi o que você trouxe, mas assim, você consegue me dar mais ou menos um exemplo, só para eu ter certeza que eu estou na mesma página? Por exemplo, vamos falar do preconceito, porque assim, estamos no Brasil, um país machista, extremamente machista, é, homofóbico, e que em cidades de interior você tem muito mais preconceito contra homossexuais do que em cidades grandes. Então, se um líder assume uma posição nova, ele arrumou um emprego numa cidade do interior, e ele quer trabalhar a inclusão. Ele fez um processo seletivo e pegou pessoas de grupos diversos. Só que ele tem que entender a cultura dessa empresa e entender que essa empresa carrega no DNA dela um preconceito tremendo. E ele fala: primeiro eu preciso trabalhar o preconceito interno dessa empresa antes de trazer alguém aqui para dentro. Exemplo, né? Uhum. Só para ilustrar um pouco. Ótimo, acho que um ponto muito bom. É, quando uma pessoa tem essa pauta como importante na sua carreira, no seu trabalho, como princípio de vida, né? Assim, por exemplo, para mim é uma pauta importante mesmo quando eu não estou em um projeto relacionado à diversidade. Uhum, Ali você tem que fazer escolhas, né? Durante alguns anos, entre 2020 e 2023, eu trabalhei numa empresa como colaborador daquela empresa. E eu estava muito satisfeito com a minha vida como, né, empreendedor, só que era uma vaga que tinha muito a ver comigo, juntava coaching, juntava RH e tudo. E aí eu fui, né, já com minha escolha, falei assim, ó, eu tenho que ser um lugar que vale a pena para mim. Eu não tomei nenhum cuidado em esconder minha orientação sexual, nem na entrevista, sabe? As uhum. pessoas perguntam, me conta um pouco sobre a sua vida. Ah, eu sou casado com o Léo e tal. Também falei isso como a gente fala, como uma pessoa Sim, heterossexual fala normalmente, né, que é casado com mulher. Isso é uma coisa natural na minha vida. Porque eu pensei assim, se isso for um problema para eles, eu já sei que eu não vou querer estar a nessa gente empresa já, de jeito a gente já nenhum. deixa isso claro aqui. Assim, se for uma questão para vocês, eu não estou aqui, eu não tô, meu trabalho aqui não vai ser para Uhum. reverter a visão de uma organização que não quer. Quando a gente pensa em que aí a gente já está dentro da empresa, né? Acho que um líder como esse é interesse da empresa se tornar mais diversa, então mesmo que ela esteja ainda muito tem um preconceito muito claro, muitas piadinhas, se tem um interesse, eu acho que isso que você falou, entender a cultura, entender o momento, é fundamental. Porque você não transforma com uma varinha mágica a cultura de uma hora para outra. Exatamente. Então você tem que Exatamente. mapear em que ponto estamos e qual que é o próximo passo. E você tem que entender que um primeiro momento pode ser isso, assim, a gente só vai conseguir uma transformação que as pessoas parem de fazer, no primeiro momento, piadas com pessoas gays.
né? Com pessoas do grupo LGBT+. Uhum. Então, às vezes elas ainda não entenderam, mas elas já sentem que não é o espaço de fazer aquilo ali. Aí depois você vai trabalhando aos poucos, né? É, isso eu acho que é importante porque porque essas empresas ainda estão aí, são muitas empresas. A gente tem que entender o próximo passo. Se a Uhum. gente for, como para qualquer outro projeto, uma meta muito arrojada, muito além da capacidade atual, a gente vai encontrar resistência, né? E a diferença que a gente poderia fazer, talvez seria, né, mais discreta, vira nada. Então, nesse sentido, eu acho que é importante observar a cultura, sim. É importante, ao observar a cultura, a gente não justificar e a gente não ser condescendente com alguns tipos de comportamento. Uhum. Porque mesmo que seja uma cultura, sei lá, mais machista, eu não posso ser condescendente com um caso de assédio, Exatamente. né? Só que eu vou entender que outros problemas vão acontecer e que aos poucos eu vou desfazendo esses nós, né? Então, acho que nesse sentido da cultura, o entendimento é importante para você mensurar bem qual que é o seu objetivo de trabalho. Claro, tem algumas coisas que não dá para a gente tolerar mesmo, né? Mas esses passos são importantes para que isso vá sendo absorvido, vá sendo entendido, vá sendo trabalhado ao longo do tempo. Eu acho que esse E item 6 que você coloca é fundamental para essa ampliação de visão, né? O buscar diversificar os grupos com os quais você convive. Senão as pessoas ficam sempre nas mesmas panelinhas, né? E há 30 anos eu falo para as pessoas nas empresas: para que você vai almoçar com quem? 99% é sempre com as mesmas pessoas, sentam na mesma mesa, as mesmas conversas. E aí, quando você propõe senta com mesas diferentes, com pessoas diferentes. E quando a gente está trabalhando isso em um grupo que já tem confiança em falar, é muito legal quando eles falam, mas isso é chato, é difícil, eu não conheço a pessoa. Então, assim, sair da nossa zona de conforto, né? E conhecermos outras pessoas na diversidade. É aí que está o X, né? e essas coisas se cruzam muito, né? Porque, igual você fala, se tem uma cultura, sei lá, homofóbica ou machista numa organização, como está o convívio dessas pessoas, né, com pessoas diversas? Provavelmente, se uma pessoa lá tem um irmão gay que passou dificuldades na vida por causa disso, ele não acha tão legal fazer piadinha, não, né? E a Uhum. pessoa que não tem, talvez possa começar a prestar atenção em quem está ao redor. Porque as estatísticas mostram que, assim, eu não vou lembrar o percentual aqui, mas é que, assim, 85% das pessoas têm contatos com pessoas desses grupos minorizados. Sim. Sabe? Então, você pode não ter uma história pessoal, mas começa a olhar para o lado. E muitas vezes é assim que você sensibiliza um homem machista em relação a um tratamento injusto que ele fez com uma mulher. Ah, mas você Uhum. gostaria que a sua filha fosse tratada assim? Mas sua mulher, se fosse ela, aí ele pensa assim, ai, né, assim. Então, essa sensibilização e esse contato com realidades diferentes da gente é muito importante. Eu entendo que não é muito natural, tem um viés aí, quando a gente fala desses viés inconscientes, que é o viés de afinidade. A Sim. gente é, a gente flui para interagir com pessoas que compartilham das nossas crenças, das nossas histórias, das nossas experiências, e por mais que isso seja ali agradável, confortável, isso tem um limite de contribuição, né, Luciano? Com Isso certeza. é um convívio que só reforça as crenças que a gente já tem, os conhecimentos que a gente já tem. Então, você fala ali no lançamento da revista, né, do teste do pescoço, como que é importante a gente olhar criticamente para o tanto que a gente tem se permitido outro tipo de convívio. É, tá, tudo bem, aí eu sou de uma família privilegiada, só tem pessoas brancas, eu estou escolhendo, estudei em uma escola particular, só tem pessoas brancas. Ok, mas e aí? Onde que estão as oportunidades, então? Você vai, então, cruzar os braços? Então, né, a vida não me trouxe, eu não vou atrás. E quais outros ambientes que você pode, por acaso, cruzar com pessoas pretas, de outras etnias, que você pode dar um pouco mais de ouvido, dar um pouco mais de fala, perguntar um pouco mais, ser mais curioso, fazer de um contato que poderia ser só casual e pontual, com alguma curiosidade. Qual que é a história dessa pessoa com quem eu cruzei aqui? Às vezes estou esperando com ela
junto na fila para alguma coisa uhum, e ela me perguntou alguma coisa sobre um produto, é uma pessoa diferente de mim. Às vezes aqui eu consigo um pouco mais. A gente tem que trazer um pouco essa curiosidade mesmo. Tem outros universos aí que são muito diferentes dos meus universos. com certeza. E, e assim, com muito valor de humanidade ali, para você se tornar um melhor ser humano e para você contribuir melhor pro ambiente que você está. A gente tem que entender as histórias dos outros, a gente tem que se conectar um pouco mais. Você não convive com pessoas com deficiência, quando você estiver no supermercado ou em outro lugar que você vira alguém assim, observa, claro, sem constranger a pessoa, mas assim, Exato. qual que é o tipo de experiência que está tendo? Como que será que foi a experiência dela ao chegar no caixa? Uhum, É, né? Você é heterossexual, viu um casal de mulheres na rua, se coloca um pouco no lugar, observa um pouco. Então, assim, isso, a gente tem que ser permeável para isso. uhum, E a gente tem que trazer uma atenção especial para isso, porque senão nosso universo fica pobre. Nosso universo fica com uma história só. Tem, inclusive, uma palestrante do TED Talk, que é uma das palestras mais célebres. Tem já um tempo que eu assisti, mas é uma mulher, acho que ela é escritora, ela é negra, e ela fala do risco da gente trabalhar com uma história só. uhum, E a história só que a gente tem é a história majoritária das pessoas brancas, ricas, que, né, se a gente for pensar na história do nosso país, tem uma narrativa aí muito clara e que é muito, 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 muito incompleta, né? E então o contato vem nesse contato pessoal com alguém que às vezes se encontrou casualmente, mas na investigação disso. Uma pauta que, por mais que eu não seja especialista, mas que me envolve muito, é a pauta étnico-racial, né? Na ICF, inclusive, eu estou organizando, junto com outras pessoas, um clube do livro em que a gente estuda isso. E um dos conteúdos mais reveladores para mim sobre as questões, desafios e contribuições das pessoas pretas no Brasil é um podcast que chama Projeto Querino. uhum, Querino é uma referência de uma figura histórica, sim, um homem negro. E esse podcast é tão rico, porque, em geral, quando a gente fala de pessoas negras no Brasil, a gente vai falar o quê? Vai falar na escola se fala de escravidão, se fala, em geral, de coisas muito desagradáveis, né? uhum, Muito, muito ruins da nossa história, muito cruéis da nossa história. E é claro que isso é verdade, e é claro que tem uma coisa que a gente tem que aprender. Mas eu não sabia, antes desse podcast, a contribuição que essas pessoas tiveram no desenvolvimento da medicina, no desenvolvimento da música, no desenvolvimento dos movimentos políticos no Brasil. Então, assim, essa história a gente não ouve. E isso é exato. mais da metade da história do nosso país, porque essas pessoas que construíram a nossa economia, essas pessoas escravizadas, né? Então, assim, que dívida que a gente tem, não só histórica, mas assim, você vai continuar deixando de fora, e aí eu falando para mim mesmo, né? Você vai continuar deixando de fora do seu entendimento essa dimensão da história das pessoas do seu país, né? Então, a gente tem que se envolver, a gente tem que então, entender essas outras narrativas, a gente não pode ficar só apegado ao que a gente já sabe. Sim. E foi só, eu sou um cara que adora filosofia, e assim, quando se fala em filosofia, naturalmente se pensa em Sócrates, Platão, filósofos gregos, e há poucos anos eu fui descobrir a filosofia africana. Você não escuta falar. E como que a filosofia africana foi berço e nascedouro para muita coisa da filosofia grega. Só que no mundo ocidental a gente só escuta falar sobre a filosofia grega, né? É. Então é. E é isso, assim, existem narrativas de diversidade, de riqueza em tantas outras culturas, de tantas outras perspectivas, né? É, e a gente tem que ter contato nisso para a gente entender o valor. E aí a diversidade e a inclusão sobe na nossa pauta como alguma coisa que não é só opcional, ou que não é só uma compensação, mas que é o nosso dever Uhum. como seres humanos, né? Como pessoas que buscam construir uma sociedade mais respeitosa. A gente tem que olhar para essas diferenças com urgência, com muita crítica e para mudar esse cenário. Maravilha.
Meu caro, eu te agradeço demais pela sua participação, Arthur, no nosso dossiê. Seu artigo está uma pérola. Convido cada um aqui que está assistindo esse nosso papo a acessar a nossa edição número 138 e ler esse artigo na íntegra. Você vai aprender muita coisa, vai ter muitos insights. Arthur, gratidão imensa, meu querido, pela sua Te agradeço, participação aqui nesse papo e esse artigo maravilhoso. agradeço demais pela iniciativa, pelo trabalho forte que você faz aí com a revista Coaching Brasil, e é um prazer. Espero encontrá-lo em outros fóruns como esse, Com Luciano. certeza. E você que ficou até aqui nesse nosso papo, sua próxima atitude vai ser deixar um like nesse vídeo, deixar um comentário. Comentário é fundamental, dizendo o que esse papo significou para você. Como é que ele bateu em você? E a partir desse nosso papo, o que você está disposto a fazer? Torne-se assinante da revista Coach Brasil, assim você acessa 11 anos dos nossos conteúdos, 138 edições para você ser uma pessoa melhor e ter um impacto melhor nesse mundo. Nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração, pessoal. Até mais. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.